vamos finalizar com a apresentação do João, tá? Como eu disse para vocês, né? O João ele entra na disciplina para fazer basicamente a apresentação. Ele já fez a publicação do artigo, né? É um dos requisitos nossos aí do curso, os alunos que tenham artigo aprovado em periódico com o Qualis, né? Eles são isentos, digamos assim, né? Mas precisam estar inscritos na disciplina e a gente pede que eles façam a apresentação do trabalho aqui, tá? Como requisito da disciplina. João, pode colocar em modo de apresentação. E lembrando que a apresentação do João vai ser um pouco diferente, porque a pesquisa dele já está concluída, né? Ou seja, ele já tem a pesquisa toda feita, ele já tem resultados, etc. Então vai ser um pouquinho diferente. Calma aí que eu tô compartilhando. Foi aí? Foi sim. Pode dar início à sua Pode dar play. apresentação aí, João. Show. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor e hoje vim apresentar meu artigo como forma de TCC. O título do artigo é Contaminação de águas superficiais por agrotóxicos, análise dos impactos causados na saúde humana e ambiental. Esse artigo foi publicado na revista Perspectivas Online, Ciências Biológicas e da Saúde, no dia 31 de junho de 2021, sendo eu o primeiro autor. Como orientadora desse artigo, a gente teve a professora Heloísa Alves Guimarães. Então, falando um pouco da introdução, como o Diego falou, meu artigo ele tem um escopo diferente, então eu vou falar um pouco da introdução. Por meio da necessidade do desenvolvimento da sociedade humana, a agricultura ganhou o principal foco de investimentos e aperfeiçoamento, a fim de garantir, de acompanhar o crescimento populacional. Na agricultura antiga, geralmente se utilizava métodos de policultura como método de produção, e essa agricultura estava muito ligada com o uso de fertilizantes naturais, como as piritrinas, e também de alguns químicos em poucas quantidades, como o arsênio e o cobre. Após a Revolução Industrial e cada vez mais novas tecnologias aparecerem, começou a surgir novas técnicas também para se aumentar a produção. Uma das técnicas que começou a ser utilizada foi a monocultura, a fim de diminuir as perdas. A partir disso, começou a haver também o acréscimo de produtos químicos para aumentar a eficiência dessas lavouras. E um desses produtos químicos são os agrotóxicos, que são substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, que têm como principal objetivo aumentar a eficiência da lavoura, diminuindo, assim, a perda por pragas, que é cerca de 20% das lavouras, e também diminuir o tempo de trabalho e aumentar a produção. Esses agrotóxicos geralmente estão ligados com um custo socioambiental muito alto, pois eles são altamente tóxicos e, com a falta de informação e mau manuseio, eles acabam trazendo diversos tipos de danos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, saúde humana, no caso. Essas intoxicações podem ser divididas em três, sendo aguda, subaguda e crônica. Sendo aguda, uma intoxicação que ocorre a partir do mal, geralmente está atrelada ao mau manuseio, em que geralmente e os sintomas ou as consequências começam a aparecer a partir de 24 horas, até 24 horas. Já as intoxicações subagudas e crônicas estão mais ligadas ao constante, o uso constante dos agrotóxicos em pequena quantidade pode gerar uma série de intoxicações em pequenas quantidades. Isso faz com que algumas contaminações e também algumas doenças aparecem a partir de 15 a 30 anos. Os agrotóxicos geralmente são classificados em 3 tipos, sendo eles fungicidas, inseticidas e herbicidas.
E isso tudo vai depender do qual o seu objetivo e qual o tipo de praga que você quer exterminar. O problema real também dos agrotóxicos está ligado que essas intoxicações estão ligadas com diversos tipos de doenças e estão ligadas também à saúde humana. Entre essas doenças estão os cânceres, problemas neurológicos, malformações de feto, problemas crônicos em geral, perda de movimento, entre outros tipos. E o que torna ele mais difícil ser diagnosticado é realmente essa pouca exposição ao produto. Então, às vezes, a gente tem as doenças sem nem saber o motivo, mas às vezes ela está atrelada ao uso desses químicos. Os agrotóxicos no mundo geralmente são consumidos pelos países desenvolvidos, e o Brasil é um dos maiores consumidores desses produtos. Cerca de 50% da utilização e produção de agrotóxico da América do Sul pertence ao Brasil. Isso ocorre devido à economia do país estar totalmente ligada ao sistema de agricultura e também a partir da Revolução Verde começou a haver cada vez mais incentivos para que o país aumentasse seus lucros através desse método. O primeiro agrotóxico que foi introduzido no Brasil foi o DDT, na década de 40, que é o diclorodifenil tricloroetano. Esse agrotóxico começou a ser utilizado em longa escala logo a partir da sua liberação, e esse agrotóxico trouxe diversos tipos de danos, tanto após o uso exagerado, né, e o mau manuseio, começou a acarretar diversos tipos de danos, tanto para a aviária fauna local, quanto para insetos, que ele exterminava todos os tipos de insetos. Além disso, o DDT começou a haver relações de doenças neurológicas, motoras, relacionado a esse tipo de produto. Então, hoje em dia, cerca de 300 mil toneladas desse produto utilizada no país. Isso ocorre devido a ele ter um baixo custo e uma alta eficiência na mortandade de pragas. Sua dispersão pode ser por meio atmosférico, oceano, do solo ou por bioacumulação. O Brasil, né, nos anos de entre 2010 e 2011, consumiu cerca de 936 mil toneladas dessas substâncias, tornando o país, a partir de 2008 também, o país que mais consome e produz agrotóxico no mundo. Porém, a utilização exacerbada dessas pragas tem outros tipos de consequências. Uma delas é que as pragas estão cada vez se tornando mais resistentes, assim, cada vez substâncias mais tóxicas entram no mercado e também a quantidade de aplicabilidade cada vez é maior. Por noção, a política pública brasileira na última década expandiu em 190% o seu mercado, e as pessoas que mais sofrem com esse tipo que mais sofre com essas contaminações e intoxicações é a população com menor falta de estrutura. Entre esses agrotóxicos que estão sendo utilizados aqui no Brasil, essas substâncias que estão sendo utilizadas aqui no Brasil, a gente pode destacar os organofosforados e os carbamatos, que são inseticidas que inibem diversos tipos de neurônios, fazendo assim a pessoa ter depressão de músculos ou outros tipos de doenças. Geralmente, o modo de aplicação desses agrotóxicos se dão em 3 tipos, sendo ele o sólido, o líquido e o gasoso. O método líquido de aplicação
é o mais utilizado devido melhor, por ser mais eficiente e mais rápido, em que geralmente esses produtos são diluídos em água, formando uma calda, e a partir disso são aplicados nas lavouras. E como se dá essa contaminação no meio ambiente e posteriormente para a população? Geralmente, quando aplicados, os agrotóxicos entram em contato, contaminam o solo através da infiltração, e depois disso eles acabam sendo lixiviados e percolados até os corpos hídricos mais próximos do plantio. Esses corpos hídricos, após o processo de transporte e deposição desses químicos, acabam se tornando uma porta de entrada para as populações locais que consomem essa água e acabam, querendo ou não, tendo consequências pelo uso de outras pessoas. Além disso, o consumo também de alimentos está muito associado ao uso de agrotóxicos, também fazendo a intoxicação. Entre os agrotóxicos que geralmente que poluem os rios estão as classes dos nitratos, os fosfatos e os metais pesados. Geralmente são substâncias inorgânicas. E a partir disso, a gente pode ter diversos tipos de danos irreversíveis. E quando reversíveis, esses danos podem ser cada vez mais difíceis de se reverter, pois as técnicas utilizadas geralmente são muito complexas e tem que ter verba e tem que ter também o apoio, geralmente, do Estado dos órgãos. Um estudo realizado no Brasil nessas últimas décadas buscou catalogar e analisar os agrotóxicos contidos nas águas de abastecimento da população, e a partir disso uma das cidades que foram analisadas foi os corpos hídricos da cidade são os corpos que abastecem a cidade de Campos dos Goytacazes. Com isso, a gente tem como principal objetivo do artigo explicar a relação entre o uso indiscriminado dos agrotóxicos com o aumento na incidência de contaminação de água e sua relação com a saúde humana, com base nos estudos realizados no município de Campos dos Goytacazes. A metodologia utilizada nesse artigo seguiu o preceito de um estudo exploratório a partir de uma revisão de pesquisa bibliográfica de materiais já elaborados. Essa metodologia foram dividida em 4 etapas, contendo diversos outros tipos de subetapas. Na primeira etapa, foi intitulada de fonte, em que, a partir de palavras-chave e também em busca de artigos relacionados, foram selecionados alguns artigos tanto nacionais quanto internacionais dos últimos 30 anos, de 1990 a 2019, e tanto do Google Acadêmico quanto da plataforma Cielo, entre outros tipos de plataformas. Na segunda etapa, foi realizado um levantamento das informações, em que essa etapa se dividiu em 3 subetapas. Essas subetapas foram uma leitura exploratória, que teve como principal objetivo uma leitura esporádica dos temas, uma avaliação da qualidade dos conteúdos e também um registro das informações extraídas das fontes. A partir disso, dessas subetapas, nós fomos para a terceira etapa, em que se fez uma análise e interpretação dos resultados, a fim de sumariar os artigos encontrados na etapa anterior e catalogá-los para melhor entendimento e também fazer realmente uma busca mais analítica. A partir da 4ª etapa, foi feita uma discussão dos temas selecionados, esses temas que emergiram da etapa anterior, e
É só isso. Resultados e discussões. Entre os resultados, nesse estudo feito no Brasil, entre os anos de 2014 e 2017, que eu falei anteriormente, uma das cidades analisadas foi a de Campos dos Goytacazes, o corpo hídrico que abastece a cidade da Campos dos Goytacazes. E é importante salientar que foi analisada a água que chega na torneira da população. Então, um município que ganhou destaque foi Campos dos Goytacazes, por conter todos os e ficou entre as 19 cidades do Rio de Janeiro que continham os 27 tipos de agrotóxicos que foram analisados. Esses agrotóxicos foi chamado pelo autor de coquetel tóxico, e desses 27 agrotóxicos identificados aqui em Campos, 11 estão relacionados com a saúde humana. Aqui na figura 1, a gente tem os agrotóxicos detectados no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que estão associados às doenças crônicas. Entre esses agrotóxicos, a gente pode perceber que de todos os testes feitos, todos tiveram 100% de detecção, tendo assim 100% de eficiência em todos os testes feitos. Entre esses agrotóxicos estão o aclamor, a atrazina, o carbendazio, o clordano, o DDT, né, que eu falei anteriormente, que é utilizado em grande escala, o DDD, o DDE, o diúron, o glifosato, lindano, maconzeb, permetrina e o trifuralina. Esses aqui são os outros 16 agrotóxicos detectados no município que fazem parte daqueles 27. Entre eles estão esses agrotóxicos que estão sendo listados, e também eles foram detectados em todos os testes. Na figura 3, a gente tem os agrotóxicos detectados em concentração superior ao limite considerado seguro no Brasil, entre o ano, no município de Campos, né, entre os anos de 2014 e 2017. E entre eles está o aldrin, o carbofurano, o DDT, o DDD, o DDE, o endosulfan, o metamidofós, o metalacloro, permetrina, simazina e o terbufos. Na figura 4, a gente tem os agrotóxicos detectados em concentração superior ao limite considerado seguro na União Europeia, no município também, entre 2014 e 2017. A gente pode ver aqui. Na figura 5, a gente tem um gráfico, né, que mostra o total de agrotóxicos registrados no Brasil entre os anos de 2015 e 2005 e 2019. A gente pode ver que a partir do ano de 2015 houve um aumento exponencial na utilização, no registro desses produtos, e isso está muito atrelado ao novo governo, o governo federal que o Brasil ganhou, que faz o incentivo desses produtos, não levando em consideração o custo ambiental e nem o custo social, só ganhando assim o lucro econômico desses produtos. Em 2019, a gente pode ver que 57 novos tipos de agrotóxicos foram registrados, e houve um aumento de 250% entre os registros nos anos de 2014 e 2017. No município de Campos dos Goytacazes, foi encontrado um agrotóxico chamado atrazina, que já está banida da União Europeia há mais de 10 anos, e pois ele tem relações com diversos tipos de doenças, e também ele tem um potencial enorme de contaminação de águas
subterrânea. Dentre os agrotóxicos listados e liberados no Brasil, 27 não são permitidos na União Europeia, 13 na Austrália, 29 na Índia e 18 no Canadá. Entre eles, o fluopirauxifenbenzil e o fluoripan ele tem relação, ele, segundo a própria Anvisa, ele é altamente tóxico ou medianamente tóxico e foi liberado para uso no país. Ele é tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente tóxico. Como conclusão do trabalho, a gente teve que o aumento da contaminação da água está cada vez mais relacionado com o uso indiscriminado desses produtos, sendo que a população de Campos do Goytacazes está cada vez mais suscetível a sofrer malefícios que essas substâncias podem trazer, e assim podendo sofrer malefícios tanto de curto, médio a longo prazo. E também, além do meio ambiente, a gente poder sofrer de doenças que se acumulam no corpo e se manifestam a partir de 15 a 30 anos, como problemas neurológicos, cânceres, entre outros. Isso é um desacato tanto com a saúde ambiental como social. E o governo cada vez mais negligencia, é negligente no uso desses produtos, ou fomentando o mercado e só vendo o lucro econômico, deixando de lado esses outros tipos de tanto a saúde ambiental quanto a social. E políticas públicas tanto precisam ser elaboradas para que diminua o uso desses produtos e também novas técnicas para que também o uso desse produto diminua. Esse aqui são as referências utilizadas no artigo. Foram bastante referências, porque se tratou de um estudo de uma revisão bibliográfica. Obrigado, gente. Muito bom, João. Parabéns, né, para você, para os demais autores, professora Luísa. É sempre importante a gente tentar trazer essas pesquisas para dentro das nossas disciplinas, né? Nós também, ainda não fiz a divulgação, mas nós agora na última turma de metodologia, no período, acho que 2022, tivemos um artigo bacana também na disciplina e submetemos uma revista lá no Nordeste, também foi aprovado, né? Ainda não foi publicado, mas nós já recebemos o aceite, que ele foi aprovado. Eu acho que é sempre importante, né, esse tipo de incentivo. No Com seu caso, acho certeza. que foi no 7º, 8º período. Foi no 7º período, eu acho, que 7º eu período. No fiz caso deles saúde mesmo. ainda, no caso deles é ainda mais para trás, né? No Anterior, né? 5º período, metade metade da faculdade. O meu, Heloísa perguntou se eu queria continuar. Aí eu falei, bora. Aí publiquei em alguns no Conep, no ENA. Aí fui e continuei. E deu certo no final. É bacana, e a gente vai amadurecendo as pesquisas, né? Então, assim, isso é muito interessante, eu tento sempre incentivar nessa linha aí, porque facilita para vocês agora no final, né? Sim, bastante. Ajuda vocês academicamente, caso pretendam fazer um mestrado, né? Então, isso aí já contabiliza bastante para esses processos seletivos aí do estricto sensu. Então, assim, tem inúmeras vantagens, né? Parabéns novamente, foi ótima apresentação, né? Trabalho aí que já tá publicado, a gente só engrandece aí o nosso curso, nosso corpo docente, nosso corpo discente, né? Isso aí. Parabéns novamente. Vai vir mais aí, se Deus quiser. Isso aí. Essa é a pegada.